Ora, bom dia, vamos falar o que é o destino. O destino é um resultado inevitável, a miúdo adverso. O fatalismo é uma crença de que todos os eventos estão determinados pela vontade divina ou por alguma força superior ao homem. Todo evento tem de suceder como sucede porque foi pré-determinado, não é um termo ou um ensinamento bíblico. Será que toda a pessoa tem um pré-determinado tempo para morrer? Essa era uma crença popular entre os gregos e os romanos, segundo a mitologia grega pagã. As parcas eram três deusas que fiavam e dobravam quando cortavam o fio da vida. Eclesiastes 3:1-2. Fala de um tempo para morrer, para mostrar, porém, que não se trata de um momento fixo determinado para a pessoa. Eclesiastes 7:17. Aconselha: não sejas iníquo demais, nem te tornes estulto, porque devias morrer, sendo que não é o teu tempo. Provérbios 10:27 diz: os próprios anos dos iníquos serão encurtados. E Salmo 55:23 acrescenta: quanto aos homens culpados de sangue enganosos, não viverão metade dos seus dias. O que significa então Eclesiastes 3:1-2 é que simplesmente uma consideração sobre o contínuo ciclo da vida e morte neste perfeito sistema de coisas. Há tempo para que as pessoas nascerem, tempo para morrerem, usualmente uma idade que não passa dos 70 ou 80 anos, mas às vezes mais cedo e às vezes mais tarde. Salmos 90:10, veja também Eclesiastes 9:11. Se o momento e o modo de toda a pessoa morrer fossem já fixados na ocasião do nascimento ou antes, não haveria necessidade de alguém evitar situações perigosas ou de cuidar da saúde, e as preocupações de segurança não alertariam os índices de mortalidade, mas acredita que o campo de batalha durante a guerra é tão seguro quanto o lar da pessoa. Longe da zona de guerra, cuida da sua saúde e leva os seus filhos ao médico, porque morrem os fumantes 3 a 4 anos mais jovens, em média, do que os não fumantes, porque há menos acidentes fatais quando os passageiros de automóvel usam cinto de segurança e quando os motoristas obedecem às leis de trânsito. É óbvio que é proveitoso tomar precauções. Será que tudo o que acontece é vontade de Deus? Segunda de Pedro 3:9. Jeová é paciente connosco, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento, mas nem todos correspondem à paciência dele. Claramente, pois não é vontade de Deus quando alguns deixam de se arrepender. Revelação 9:20-21. Jeremias 7:23-26. Esta é a palavra que lhes a Israel dei como ordem, dizendo: obedecei à minha voz, e eu vou tornar-me vosso Deus, e vós mesmos vos tornareis meu povo. Tereis de andar em todo o caminho, e eu vos vou ordenar para que vos vá bem. Mas eles não escutaram, e eu continuei a enviar-lhes todos os meus servos profetas diariamente, levantando-me cedo e enviando-os, mas não me escutaram e não inclinaram seu ouvido, mas continuaram a endurecer seu serviço. Obviamente, a maldade que estava ocorrendo em Israel não era vontade de Deus. Marcos 3:35. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se toda pessoa fizesse o que faz a vontade de Deus, então todos usufruíam a espécie da relação com Jesus que ele descreveu aqui. Mas ele disse a alguns só: vós sois do vosso pai o diabo. João 8:44. Como se explica, muitas coisas aparentemente explicáveis ocorrem. Eclesiastes 9:11. O tempo e o imprevisto acaso sobrevêm a todos eles, assim não devido a alguma previsão da vida da pessoa, mas devido ao caso a que ela pode tornar-se vítima de circunstâncias desafortunadas. Todos os humanos culpa por grande parte do sofrimento individual e dos outros da humanidade. Romanos 5:12. Por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. Assim a morte se espalhou a todos os homens, porque eles tinham pecado. Todos nós herdamos de Adão as imperfeições, incluindo as inclinações para fazer o que é mau. Eclesiastes 8:9. O homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Provérbios 3:1. O filho é sábio quando há disciplina da parte do pai. O que os pais fazem tem grande influência na vida de seus filhos. Gálatas 6:7. Não os deixes desencaminhar de Deus, não se morfa, pois o que o homem semear, isso também se fará. Provérbios 11:17, 23, 29, 30, 29, 15, 1 Coríntios 6:18. Existem forças sobre-humanas que também causam males à humanidade. Revelação 12:12. Ai da terra e do mar, porque desceu a voz o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Também Atos 10:38. Será que Deus provê e predestina todas as coisas? Isaías 46:9-10. Eu sou o divino e não há outro Deus, nem alguém semelhante a mim, aquele que desde o princípio quanto ao final, e desde a aurora as coisas de outrora
as coisas que não se fizeram. Aquele que diz: meu próprio conselho ficará de pé e farei tudo o que for de meu agrado. Ele dá a conhecer seu propósito, predetermina certos assuntos relacionados com o seu cumprimento e tem todo o poder para assegurar que tais se cumpram. Isaías 11, 1:3. Do toco de Jezé terá de sair um renovo e das suas raízes fortificará um rebentão. Jesus nasceu na linhagem de Jezé e sobre ele terá de pousar o Espírito de Jeová, deleitar-se-á no temor de Jeová. Confiadamente Jeová podia predizer-se a respeito de seu filho, porque ele observa a sua atitude e a sua conduta nos céus desde o início da criação. Quanto à existência pré-humana de Jesus, veja a existência pré-humana de Jesus. Deuteronômio 31, 20, 21. Eu, a nação de Israel, levantarei do sol que jurei aos seus antepassados, que no mama leite e mel, e certamente comerão, e se fartarão, e se engordarão, e se virarão para outros deuses, e deveras os servirão, e me tratarão com respeito. Lerão meu pacto, e tem de dar-se que, vindo sobre eles muitas calamidades e aflições, então este cântico, o relato sobre como agiram por deixarem de agradar a favor de Deus, tem de responder diante deles como testemunha, porque bem sei a sua inclinação que hoje estão desenvolvendo, antes eu os introduzi na terra que jurei. Que o facto de Deus poder discernir o resultado de proceder deles não significou que ele era responsável por isso, nem por isso que queria para eles, mas a base que faziam ele podia prever o resultado. Similarmente, à base daquilo que um meteorologista observa, ele pode prever o tempo com elevado grau de precisão, mas não é ele quem causa tal tempo, nem necessariamente gosta dele. Será que o facto de Deus ter capacidade de prever e de predeterminar eventos prova que ele faz isso com respeito a todas as ações de todas as suas criaturas? Revelação 22:17. Quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. A escolha não é predestinada, ela é deixada ao critério do indivíduo. Romanos 2:4-5. Desprezas as riquezas de sua benignidade, indulgência e longanimidade, por não saberes que a qualidade benévola de Deus está tentando levar-te ao arrependimento, mas segundo a tua dureza, o teu coração impertinente, armazenas para ti o furor no dia do furor e da revelação do julgamento justo de Deus. Não se forçam as pessoas a seguir o certo proceder por escrito, mas há a prestação de contas daquilo que a pessoa fez. Sinfonias 2:3. Procurai Jeová, todos os mansos da terra, procurai a justiça, procurai a mansidão, provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. Será com Deus justo e amoroso incentivaria as pessoas a fazer o que é correto, na esperança de obterem uma recompensa, sabendo que ele estava predestinadas a não conseguir isso. Uma pessoa que tem um rádio pode ouvir as notícias mundiais, mas o facto de poder ouvir certa estação não significa que realmente faça isto. Ela precisa primeiro ligar o rádio e de selecionar a estação. Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia mostra que ele faz uso seletivo com descrição dessa capacidade que tem com devida consideração pelo livre-arbítrio com que dotou as escrituras humanas. Gênesis 22, 12, 18, 20, 21. Quando Deus criou Adão, será que sabia que Adão ia pecar? Eis que Deus disse a Adão e Eva: sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra, sujeitai-a, tendo em sujeição os peixes do mar e as criaturas voadoras dos céus e toda a criatura vivente que se move na terra, e que Jeová Deus deu também esta ordem do homem. De toda a árvore do jardim podes comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento de que é bom e do que é mau, não deves comer dela, porque no dia em que dela comes positivamente morrerás. Gênesis 1, 28, 2, 16. Incentivaria seus filhos a empreender um projeto com um futuro maravilhoso, sabendo de início que estava destinado ao fracasso, avisaria sobre um dano, sabendo ele mesmo do tempo que havia planejado tudo, de modo que certamente lhe resultaria em aflição. É, pois, razoável atribuir isso a Deus. Mateus 7:11. Portanto, se vós, embora iníquos ou maus como sois, sabeis dar boas dávidas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se Deus predestinou e preveu o pecado de Adão e tudo o que resulta disso, significa que ao criar Adão, Deus deliberadamente desencadeou toda a iniquidade cometida na história humana. Ele seria a fonte de todas as guerras, do crime, da imoralidade, da opressão, da mentira, da hipocrisia, das doenças. Mas a Bíblia diz claramente: tu não és um Deus que se agrada da iniquidade. Salmo 5:4. Sua alma certamente odeia a quem ama a violência. Salmo 11:5. Deus não pode mentir. Tito 1:2. O designado por Deus, qual rei messiânico, resgatará a sua alma da opressão e da violência, e o sangue dele será precioso aos seus olhos. Salmos 72:14.
Deus é amor, João 4:8. Ele ama a justiça e o juízo, Salmo 33:5. Será que Deus predestinou